É, galera, a Série B já terminou, já temos já as equipes que vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E foi na emoção, né? Última rodada, tínhamos aí duas vagas e tínhamos praticamente 7 times disputando aí para ver quem subiria para a Série A do Campeonato Brasileiro. E quem levou a melhor, né? Foi o Vitória, que já ganhou, conseguiu a classificação com antecedência. Tivemos também Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Esses foram os 4 times aí que vão subir para a Série A na próxima temporada. E já aqui no Campeonato Brasileiro da Série A, temos ainda algumas dúvidas ainda. Na minha opinião, restam uma vaga para ver quem vai cair para a Série B, que na minha opinião o Goiás não vai conseguir se livrar do possível rebaixamento. Agora vamos saber qual vai ser o quarto time, porque Goiás, Coritiba e América já são rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre os times aí que subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro. Galera, vou deixar o link na descrição também. Crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney. No finalzinho a gente volta falando um pouco mais sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque terminou hoje a competição, o Vitória já tinha subido, já tinha garantido o título, 72 pontos. Juventude teve um jogo muito maluco hoje, 60 contra o Ceará, 65 pontos. Criciúma, 64. Atlético Goianiense, 64. O Novo Horizontino, Mirassol, o Sport bateram na trave. O Sport caiu muito, né, no segundo turno, ficou pelo caminho, completando os 10 primeiros. Vila Nova, CRB, o Guarani, que também na reta final patinou. Na segunda página, a Chapecoense e Ponte Preta. Ituano, Ponte Preta e Chapecoense se livraram, 42 pontos para os dois primeiros mencionados e a Chape com 40. Rebaixados, Sampaio Corrêa, Tombense, Londrina e o ABC. Vamos mostrar os jogos, a gente vai debater aí muita coisa que aconteceu. Ponte Preta 3-0 no CRB, Atlético Goianiense 3-0 no Guarani, Avaí e Ituano 0-0. Botafogo 0, Londrina 1, Novo Horizontino 2, Criciúma 0, Sport 4 no Sampaio Corrêa, Ceará 1, esse jogo é muito maluco, cara. Ceará 1, Juventude 3. Que arbitragem. Eu vou jogar pra você aqui, é mais cara. Maluca, né? Chapecoense 3, Vitória 1, Tombense 0, Mirassol 1, ABC 3, Vila Nova 2. A gente vai debater mais, vamos colocar as campanhas dos times que subiram para a Série A, que daí eu inicio aqui o debate com a turma. Os times promovidos à Série A, aproveitamento do Vitória 63,2%. É um time que visava a vitória. Você repara que perdeu bastante até, mas era muito jogo com 3 pontos, né? 22 vitórias. Juventude 57%, Criciúma e Atlético Goianiense 56,1%. A gente vai debater os times que subiram de uma forma geral, mas o jogo do Juventude hoje era capital. E foi uma maluquice, a gente tem os melhores momentos. Por que foi uma maluquice? Porque teve 2 momentos do árbitro apontar uma coisa, ir ao VAR, e não é que ele muda, mas era um cavalo de pau assim, surreal. Sabe aquele emoji do sapinho na frente do teclado maluco? Porque era assim, vermelho pra você, falta e vermelho. E o VAR mudava a falta, tirava o vermelho e dava o vermelho pro outro. Eu nunca tinha visto isso. E daí aconteceu a mesma coisa no outro lance, que de um gol virou outro, sabe? É uma maluquice. E aí, Bueno, vamos falar desse jogo do Juventude. Então, esse jogo acabou sendo o mais dramático na reta final, porque os resultados foram mais ou menos Sim. resolvidos rapidamente. O Se Sport... o Juventude não vencesse, não subia. Exatamente, porque, por exemplo, o Sport resolveu rapidamente o jogo dele, ganhou de goleada, abriu uma vantagem muito grande. O Atlético Goianiense contra o Guarani demorou para fazer o primeiro gol, mas o Guarani chegou a ficou com 9 jogadores, né? Então tava na cara que o Guarani não ia resistir com 9 em campo contra o Dragão ali, com a torcida pegando fogo, inflamando o estádio. Então o Atlético Goianiense também já percebeu que rapidamente ia resolver sua vida. O Vila Nova, que estava na briga, já estava tomando 2-0. Você já viu que o Vila Nova já estava ficando fora da briga. O Novo Horizontino estava fazendo a parte dele, ficava ali espreitando, torcendo contra os outros. E aí, na reta final, a única dúvida era o Juventude, que ficou com um jogador a menos na reta final. Ele faz os 2 gols finais, né, os gols da classificação, com um jogador a menos em campo. A gente lembra muito a chamada Batalha dos Aflitos, quando o Grêmio volta para a Série A, o Mano era treinador, aquele jogo maluco, Náutico e Grêmio, o Grêmio com 7 jogadores em campo acaba se classificando. Mais ou menos foi uma batalha do PV para o Juventude, né? Juventude faz os gols da classificação com um jogador a menos no Presidente Vargas, que é um pequeno alçapão ali para o Ceará. Só que o árbitro, Caio Marques,
ele foi o primeiro árbitro que eu vi fazer isso. Expulsar um jogador, teve uma dividida lá, tal, forte ali, jogador, um deu meio que um soco lá, um safanão no outro, o outro botou a mão na cabeça do outro. Aí ele foi lá e expulsou o jogador do Ceará. Convicto ali, não, tá aqui e tal, tá bom. Temos essas baixas? Temos. Aí o VAR chama ele, ó, vem cá, rapaz, dá uma olhada aqui. Aí todo mundo, pô, será que ele vai tirar o vermelho, vai dar só um amarelo? Não, ele tira todo o cartão pro jogador do Ceará e expulsa o jogador do Juventude. E aí começa o drama da equipe gaúcha, né, com um a menos. E aí pouco depois o drama aumenta, ele marca um pênalti pro Ceará contra o Juventude. Aí você fala, poxa, agora já era, né? O Juventude não vai subir o Novo Horizontino. O que eu acho que seria, digamos assim, não vou dizer que seria injusto, né? Porque quem faz mais pontos tem que subir, não importa o tamanho do clube, da cidade, da torcida. Mas o Novo Horizontino na primeira divisão, né, teria um impacto muito menor do que, por exemplo, um time de um outro estado, que já tem mais tradição, um número maior de torcedores, mais representatividade. Acabaram subindo um time de Goiás, um de Santa Catarina, um da Bahia e um gaúcho, certo? Então deu uma equilibrada geográfica aqui no acesso. Mas aí o Juventude, quando você já imaginava o pior para ele, porque ele ficou com um a menos e chegou a ter um pênalti. Estou com a ficha técnica aqui, olha só. Jogador do Ceará é expulso por entrada em jogador do Juventude. Árbitro é chamado pelo VAR. Cancela o vermelho para o jogador do Ceará e dá o segundo amarelo para o jogador do Juventude. Expulso. Juventude com a menos. Minutos depois, pênalti marcado para o Juventude. Jogador é atendido... contra o Juventude. Jogador é atendido em campo. Juiz é chamado VAR. Cancela o pênalti. No contra-ataque seguinte, Juventude com a menos marca o gol da virada. E minutos depois faz o terceiro ainda com um a menos. Esse relato está no Dona Lúcia. O jogo foi dramático, né? Agora, é de se destacar, por exemplo, o Vitória e o Criciúma já tinham subido com antecedência, né? O Vitória como campeão e tal, campanhas muito sólidas. Só que destacar o trabalho do Carpini, né? Thiago Carpini, que foi destaque com a Água Santa, fez um campeonato paulista exuberante e tal. Chegou até a ganhar do Palmeiras o jogo de ida, né? Eliminou o São Paulo, chegou na final, ganhou o primeiro jogo com o Palmeiras e tal. Então fez um campeonato estadual muito bom. E aí teve essa chance, ele pegou, como ele fala, o Juventude na vice-lanterna, né? E acaba classificando o time para a Série A. O time também deu uma rateada na reta final, teve muitos empates, mas conseguiu de forma heróica, né? Muita bravura esse acesso. E o outro técnico que cresce muito é o Jair Ventura. O Jair Ventura, técnico do Atlético Goianiense, ele também pegou o time no meio do caminho. O Atlético Goianiense estava em 11º lugar quando o Jair Ventura assumiu o Dragão. E aí na reta final fez um segundo turno brilhante. Se eu não me engano, o líder do segundo turno acaba sendo o Dragão, o Atlético Goianiense. Acho que tem o melhor ataque, acabou fazendo o artilheiro da competição. Então, assim, com o Jair Ventura, o Atlético Goianiense cresceu muito e conseguiu acesso. Ele até fala, poxa, eu estava acostumado a trabalhar em time da Série A, veio o convite para um time da Série B, muita gente criticando, você vai assumir e tal, é um passo atrás na carreira. E ele sai por cima no final da temporada, colocando o Atlético Goianiense de novo na elite. E você vê, o Vila Nova não subiu para ficar no setor goiano. Tudo indica que o Goiás vai cair, Vila Nova não subiu, então tudo indica que o Dragão será o representante solitário. Calma, o Goiás ainda não caiu, né? Mas as coisas estão caminhando para isso. O Atlético Goianiense já virou uma força, não vou dizer que é um emergente do futebol brasileiro, né? Chegou a fazer semifinal de Copa Sul-Americana na temporada passada. É um time que tem uma estrutura muito poderosa hoje, investimento, né? Então, não é de se estranhar essa volta rápida do Atlético Goianiense à elite. Ô Zé, e aí? Vitória, Atlético Goianiense, Juventude subindo. Criciúma, poxa, eu fiquei feliz com o Criciúma quando eu era moleque, aqueles álbuns de figurinha, era muito legal. Acho. Jairo Lenz, Roberto Cavalo. O Tigre, o mascote, é muito legal. Foi o time que projetou o Felipão, né? É isso. A Copa do Brasil, né? É isso. E aí? Eu fiquei também muito feliz com o Vitória, assim, acho muito legal ter o Vitória na primeira divisão mais uma vez. Zé, os times que subiram. Não, eu acho bem legal, né? O Vitória é um time grande, né? Um time que tem muita história, que passou nos últimos anos aí com muitos problemas, veio da C. Você tem o Juventude, se eu não me engano, tem um senhorzinho que jogou lá, né? Agora saiu do Vasco, foi pra lá. Um tal de Nenê. Um tal de Nenê e tal, né? O Criciúma, meu último jogo contra o Criciúma, eu saí com 30 minutos de jogo, porque o árbitro chegou, eu falei pra ele, pô, mas foi falta, de forma carinhosa, né? Ele falou assim, eu vou te expulsar hoje.
Aí o Ricardinho pegou e falou pro Vanderlei Luxemburgo, falou, Vanderlei, o árbitro falou que o Zé Elias vai ser expulso. Aí o Vanderlei não teve dúvida, pegou e me tirou. Né? E o Atlético Goianiense é interessante, né, como o Bubu falou sobre o Jair, mas são situações específicas, né? Eu fico feliz porque o Carpini está conseguindo construir uma carreira brilhante, né? Não chegou ainda em grandes clubes, mas ele começa... eu acho que o Água Santa é uma experiência agora com Juventude, é uma experiência grandíssima, né? Uma experiência que vai fazer com que ele cresça ainda mais como treinador. O Jair passou por alguns problemas, eu acho que serve também para o Jair entender qual é a real situação, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, vamos dizer assim, né? Para entender como é que funciona um pouco o futebol, porque ele é bom treinador e às vezes você tem que abrir mão, né? Você tem que dar 2 passos atrás para poder voltar a dar o passo para frente. E como eu falei, o Vitória, para mim, acho que é um prêmio, né? O futebol baiano. Talvez a gente tenha aí o Bahia, né? Será que vai ser o elevador? Elevador, né? Não sei, mas seria legal, né? Já pensou ter um clássico? Bavi? Bavi? Na Série A? Vamos esperar, mas... Para o futebol do Nordeste é muito importante ter mais times do Nordeste. Eu conversei isso com a turma do Fortaleza na final do Sul-Americana pela logística, né? Eles viajam muito. Quanto mais time do Nordeste na Série A, facilita para eles. O bloco nordestino, né? E tem uma coisa... geograficamente eu falei que foi legal, né? Assim, mais democrático, né? Esse acesso de 4 times de 4 estados diferentes, né? 2 do Sul, 2 do Nordeste. Mas a Série B, ela é quase que 1/3 do Campeonato Paulista, né? Tem meia dúzia de times de São Paulo. E vai continuar assim na próxima temporada, porque nenhum subiu, nenhum caiu. A Ponte acabou escapando, o Ituano também. Mirassol Guarani. E Novo Horizontino não subiram, então todo esse bloco paulista, que são 6 times, né, vão continuar para a próxima temporada. Será que teremos mais paulistas na Série B ano que vem? Tem time lutando contra o rebaixamento. Djalma, vamos arrematar com... Pode ter mais. Vamos arrematar com o Djalma essa questão na Série B. Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude subiram, Djalma. Felipe, no final, assim, as equipes subiram, é merecido, né? Eu tive uma certa decepção aí na reta final com o Guarani, né? O clube que eu tenho tanto carinho, mas rateou ali no final. Mas, sem dúvida alguma, tem que exaltar muito, assim, o trabalho que o Jair Ventura fez no Atlético, porque pegou no segundo turno o Atlético lá embaixo, o Carpini também no Juventude, mas só que assumiu antes, fez uma bela campanha. Mas o Jair realmente, assim, eu encontrei com ele nesse meio do campeonato aí uma vez num voo e ele falou, o time está indo muito bem e assim, não estava nem ainda entre os 4. Ele falou assim, nós vamos subir, então tem que dar os parabéns pelo trabalho, porque ele já havia essa confiança antes e infelizmente, assim, eu queria que o Guarani subisse, mas não subiu, rateou ali no final, acho que 2 jogos ali, principalmente contra o ABC em casa. Esse último jogo era decisivo, mas o Atlético ganhou. E a decepção também com o Sport, né? Um time que uma tradição no Campeonato Brasileiro, um time grande e que ficou tanto tempo, né, no G4. Sim. E chegou aí no final, perdeu uns jogos, ficou de fora. Mas eu acho que as equipes que subiram merecedoras, o Vitória de volta, fez uma bela campanha, teve quase para cair para a 3ª divisão e conseguiu dar a volta por cima. Um Juventude que também, a gente sempre fala, né, que os veteranos, o Nenê foi para lá, deu uma volta por cima, mais uma vez subiu com a equipe, né, subiu com o Vasco ano passado, esse ano com o Juventude. Então, assim, de parabéns às equipes que subiram e infelizmente não deu para subir o Bogre. E para quem não viu o time do Djalminha na época do Guarani, nem lembra. Não? Não, nem lembro. Você teve trabalho? Você jogou com aquele Guarani, Zé? Vida, meu Deus do céu. Nem lembra. Nossa, tinha um rapaz ali no meio campo, pegava a bola assim com a perna esquerda, olhava para um lado e dava para o outro. Aí você ia de frente, ele dava aquela lambreta assim, perigosa. Você olhava para frente, tinha Luizão. Meu Deus do céu. Amoroso. Meu Deus. Posso só dar os parabéns ao Djalma? Por quê? Eu não sei quando foi isso, peço perdão, Djalma pode me informar. Recentemente eu recebi no Instagram uma postagem do Djalma sendo homenageado em La Coruña.
Eu fui estrangeiro, né? Eu sei o quanto é difícil você conquistar o respeito das pessoas fora do país. Então, Djalma, parabéns, parabéns mesmo. Parabéns, porque eu sei o quanto é difícil e, pô, são poucos os que conseguem receber essa homenagem. Então, pô, você sabe que eu sou teu fã, joguei muito contra você, sofri muito contra você, mas eu reconheço que você era... Aí, pode completar do jeito que você quiser, viu, Djalma? Parabéns, parabéns mesmo. Ô Zé, eu agradeço, né, que pô, realmente foi muito legal essa homenagem que recebi lá. Agora só vou deixar um recadinho. Pô, a gente podia também receber essas homenagens no nosso país, né? Pô, a gente vai lá pra fora, joga fora, a gente não é da nacionalidade deles, os caras reconhecem o trabalho assim, não que não reconheça aqui, não tô falando... Não, mas assim, é diferente. Depois de 20 anos, você receber uma homenagem dessa, foi muito legal mesmo, Zé. Foi legal, obrigado aí. E assim, espero que façam mais aqui no Brasil pelos jogadores que fizeram história nos clubes aqui também. Porque aqui a gente tem a memória um pouquinho curta, né? Outro dia, a gente tem que ir pro intervalo. Galera, e a Série B terminou, na minha opinião, galera. Foi uma das Série Bs mais disputada dos últimos anos. Você vê que a equipe que caiu com 39 pontos, é mais ou menos na média ali entre 45, né, 40, mas a média assim foi bem baixa mesmo de pontos. E você coloca assim na última rodada, primeira vez que eu vejo na última rodada tantas equipes disputando vaga para poder subir para a Série A. Novo Horizontino tinha chance, Mirassol tinha chance, Sport tinha chance, Vila Nova tinha chance. Galera, impressionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes estavam brigando por 2 vagas para poder subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, subiu quem tinha que subir, quem somou mais pontos. É o que eu digo, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos é muito justo. Sobe quem pontua mais. Na minha opinião, quem pontua mais é a equipe que conseguiu, né, lidar melhor com a competição. Né? Nem a equipe que jogou mais, mas é a equipe que conseguiu ter a melhor estratégia para poder somar os 3 pontos. Né? Não importa se a equipe ficou 90 minutos, 89 minutos só na defesa, em 1 minuto saiu, fez o gol e venceu. A estratégia vale tudo, que vale os 3 pontos. Né? A equipe do Vitória subiu com 72 pontos, Juventude assumiu a vice-liderança com 65 pontos nessa última rodada, Criciúma 64, Atlético Goianiense 64 pontos, assim ficou o Campeonato Brasileiro da Série B. 2 equipes que caíram na última temporada conseguiram subir. Juventude e Atlético Goianiense conseguem retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Ceará fica no meio do caminho, não consegue retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Série A, né? Parecia que era bem perto para a equipe do Ceará no início do Campeonato Brasileiro, era dado uma das favoritas a conquistar o título e acabou que terminou na 11ª colocação, tendo uma campanha muito ruim, 50 pontos, né? E agora é ano que vem, tentar se recuperar e quem sabe voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Guarani também tinha dado esperança ao torcedor que poderia voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas acabou que no final do Campeonato Brasileiro a equipe acabou embalando resultados negativos e acabou atrapalhando a equipe do Guarani. Dos últimos 5 jogos a equipe ficou com 3 derrotas e 2 empates, e com isso daí a equipe do Guarani perdeu totalmente a chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Assim também foi o Sport também, que ficou uma boa parte do campeonato dentro do G4, e no finalzinho do campeonato, dos últimos 5 jogos, a equipe começou a perder. Um jogo atrás do outro, perde, empata, e acabou que na última rodada venceu por 4-1 a equipe do Sampaio Corrêa, rebaixou o Sampaio Corrêa, mas não conseguiu subir para a Série A. Não adianta nada, faz o campeonato todo, vacila. Várias rodadas, na última rodada quer correr atrás do prejuízo, não deu certo, venceu, mas não conseguiu por causa de 1 ponto. A equipe do Sport fica no meio do caminho, é o que eu falo, o Sport perdeu chance na última rodada, perdeu o jogo, né? Se tivesse vencido, né, no mínimo aí, um empate na última rodada, hoje colocaria a equipe do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi por detalhe, o campeonato não foi ruim para o Sport, mas eu acho assim que o Sport teve uma sequência muito ruim de jogos, e com isso a equipe fica na Série B da próxima temporada. O Mirassol também fez um campeonato muito bonito, um campeonato bem interessante. Essas equipes paulistas do interior estão jogando muito bem. Novo Horizontino também. Novo Horizontino fez sua parte, venceu assim como o Mirassol, mas não foi possível subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. A campanha
do Novo Horizontino foi muito boa, né? Sendo que a equipe do Mirassol, do Novo Horizontino, perdeu muito, conseguiu 19 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. O grande problema do Novo Horizontino foi o número de derrotas, né? No caso, teve muitas derrotas, assim também como no Mirassol. O Mirassol conseguiu 18 vitórias no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, a média é muito boa, né? Terminar com 63 pontos. E é isso aí, essas equipes que vão subir para a Série A: Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa última rodada da Série B e também sobre as equipes que foram promovidas para a Série A do Campeonato Brasileiro.